Fala, professor. Espera um pouquinho aí, deixa a galera chegar aí. Bom, fala, Jotinha. Vamos. Regis. Beleza, irmão? Sim, agora já. Aí. Fala, professor. Que prazer conversar contigo. Tudo bem? Boa noite, prazer é meu. Que honra conversar contigo. Que é isso? Na verdade, eu vou falar um negócio. Eu falei pro Vander falar a mesma coisa pra ti. Joguei com o teu tênis. E Isso é, agora? isso é bem comum, isso é bem comum da gente escutar, né? Na época não tinha muitas opções, né? A Penalty ela É verdade. liderava esse mercado aí, né? Mas foi uma época boa que associam muito, né? E fortaleceu o nome, não tenha dúvida. Numa época em que a gente não tinha tanto A marketing, visibilidade, tanta exatamente. visibilidade, tanta mídia, né? Não tinha tanta. Eu para assistir, não é que seja uma coisa que eu faça normalmente, mas eu para assistir algum jogo meu, eu tive que transformar VHS, tá em CD alguma coisa, e não são muitas, né? Não são muitas, essa que é a verdade. Verdade, verdade. É incrível como as coisas mudam, né? Ah, não, e que bom, mudam, que bom, né? Eu acho que mudaram para o desporto de forma bastante positiva, né? Isso a gente já falando da época que a FIFA assume, né? Eu tenho meus principais títulos, inclusive o de campeão mundial, ainda Fifusa, né? Na Ainda Fifusa, é verdade. numa época bem diferente. E a FIFA, em 89, ela pega esse nosso produto E futsal, assume, chamado exatamente. futsal, e ela começa a transformar desde as regras e principalmente tornar, porque aí é um objetivo, tornar ele rentável, e ela tem que tornar o esporte um esporte que Atrativo. atraia o público consequentemente, trazer mídia, trazer todo o processo que transforma um produto e faz com que ele seja um produto rentável, um produto, né? E, e nessa dimensão do que é o esporte, do que é o desporto de forma geral, o que mudou de antes para a época atual? Bom, eu pego toda a transformação, né? Eu começo a jogar de forma bastante amadora, treinando 2 vezes por noite, por Por dia, por semana? semana, duas, depois vou para 3 vezes, mas uns treinamentos extremamente amadores, né? Um aquecimento e jogo, sem e a transformação ela a partir daí, né? E aqui no Sul ela acontece em 87, na verdade em 86, eu vou para a Enxuta de Caxias do Sul em 1987, mas ela acontece em 1986 quando a Enxuta busca um modelo profissional e copia o modelo da Bradesco do Rio de Janeiro, traz profissionais do Rio, traz o Ney Pereira, traz o Babal, traz o Toca, e começa a profissionalizar o departamento de futsal, que antes era extremamente amador. Aí, quando eu vou para lá em 87, já campeão do mundo, fui campeão do mundo de forma amadora, treinando pouquíssimo, nesses moldes de treinar 3 vezes por semana, eu vou para trabalhar nos modelos que hoje as equipes seguem, ou seja, 4 horas, 4 horas e meia por dia. Pô, Aí legal. vê a Com a minha estrutura. transformação de 2, 3 vezes por semana, jogo, né, mais lúdico do que qualquer outra coisa, e até De uma hora para 86, outra, cai na rotina profissional. uma rotina extremamente proporcional. E aí é o meu auge, aí quando eu atingo, eu realmente me adaptei muito bem a isso, né? Para Era o mim que eu ia fez te muito bem. perguntar.
E os que não se adaptam bem? Não sei, eu vou te dizer assim, ó. Pois é. Quantos valores muitas vezes se perdem, né? A grande maioria, assim, das pessoas com que convivi se adaptaram muito bem, né? Porque aí o negócio ficou muito sério, né? O nível de exigência aumenta, a mentalidade forte fica palpável ali, é preciso ter, né? Exato, porque eu começo, na verdade, o que acontece? Quando eu jogo até 16 anos, por aí, eu jogo futebol. Jogo futebol no Grêmio. Em 75, 76, olha quantos anos nós estamos distantes. Mas eu começo jogando futebol. E o futebol, e jogo no... Eu era pequeno, eu custei a ter eu tive muito tarde o estirão do crescimento, e eu era pequeno em relação a todos os outros da minha idade, ali de 14, 15 anos. Eu jogava na ponta esquerda, bem aberto na ponta esquerda. Vertical dos caras. Tu imagina que eu corria para receber lançamento, eu tocava quantas vezes na bola? 2, 3 vezes na bola. Eu passava muito mais tempo do jogo conversando com o lateral direito, adversário, do que com meus... Essa era a minha realidade. E aí eu vou para o colégio, para o Rosário, fazer o 2º grau, e o professor é o Barata. Imagina. Que legal, meu. Aí ele monta a seleção do colégio e eu conheço, porque até então eu jogava em quadra de salão, né? Porque todo mundo jogou em quadra de salão. No colégio, todo mundo que gosta de futebol jogava em quadra. De cimento ainda. Só que aí eu passo a conhecer o jogo de futebol de salão na época com o Barata. O Barata passa a nos treinar. E eu começo a conhecer o jogo. Só que a minha formação, apesar de ser tarde, ela é muito bem feita, né? Por um cara que conhecia muito e que estava à frente do tempo. Então, eu já comecei a gostar do jogo, como se jogava, né? Os seus atalhos, as suas características, né? Os conceitos do jogo. O Barata, aí eu com 17 anos, né? Estou vivenciando isso. E aí eu me apaixono por esse então, produto. Então, tipo, coube certinho no que é o jogo. Exatamente a exigência do futsal, né? Cara, porque eu era rápido. Eu sempre fui um cara de velocidade, de muita movimentação. O que é uma característica importante no jogo de futsal, né? Eu acho que não existe muito segredo para enfrentar uma defesa. O princípio básico é desequilibrar uma defesa, né? Desequilibrar a defesa. E o drible é a melhor arma. Vai ser sempre, né? O drible é uma arma importante, mas o movimento, para uma pessoa parada, ela está totalmente equilibrada. Então, se tu não movimentar a defesa contrária... Desequilibrar, Exatamente. E aí tu cria movimentos, e aí... porque... Eu só vejo 2 formas de tu, sem a bola, se deslocando, se movimentando, de tu levar vantagem em cima do adversário. Eu vejo 2 formas. Quais são? Ou eu troco de velocidade, ou eu troco de direção. Porque se eu toco a bola para o meu companheiro... campo visual o tempo inteiro, né? Do adversário. Se eu tocar a bola para o meu companheiro e sair no mesmo ritmo da corrida... Eu tenho que ser mais rápido que o cara para levar alguma vantagem. Agora, se eu me desloco num ritmo lento e daqui a pouco eu acelero, eu tenho uma vantagem do movimento. O meu adversário vai ter que responder ao meu movimento. E se eu troco de direção, também. Então, porque a defesa se orienta ao jogo de ataque primeiro, não ao contrário, né? Exatamente. O ataque que tem que propor mais, né? Sempre. Nunca vai mudar isso. O movimento que tu tá... Quando tu propõe, se tu vai tacar, tu vai propor alguma coisa para o adversário. Exatamente, Se tu propõe alguma coisa, ele vai ter que responder a isso, né? E nesses dois pontos que eu citei, a gente geralmente leva uma vantagem. Uma pequena vantagem que é suficiente, ou de tempo, ou de espaço. E se tu consegue ganhar 1 metro... 1 metro é coisa
demais para quem tem qualidade, para quem tem percepção do jogo. Pô, tu ganha muito espaço, tu ganha tempo e espaço, e são fundamentais no jogo de salão, são fundamentais. E tu acredita que a formação de antes, essa questão lúdica mesmo, ela era não melhor, mas ela favorecia mais o jogo, talvez o jogo da época, em comparação com o de agora? Eu nunca gosto de colocar esse ponto se era melhor ou era comparando, né? Não. Era aquela época. É diferente, se jogava e ela, sem dúvida nenhuma, ela estava pautada na qualidade técnica. Não tinha outro fator, nem o aspecto físico, né, que tem interferência na parte técnica. Hoje, muito, é. Uhum. Claro que hoje tu precisa estar muito bem fisicamente para poder desempenhar um maior tempo possível, com qualidade, a tua parte técnica, né? Ela está relacionada. Naquela época não tinha nada. Então, o que era a diferença, e aí vem a evolução toda, a evolução era que naquela época que eu jogava aqui em Porto Alegre, grenais, e jogava em quadra de 30 por... 28, 30... quadra de 30 metros por 17. Então, a parte técnica era, sem dúvida nenhuma, o que fazia o diferencial. Com a evolução do jogo, né, a estruturação das equipes, o aspecto físico passou a ter uma interferência, né, o aspecto tático entra com um crescimento muito grande, o aspecto emocional, ele estava presente também nessa época inicial, mas ele não tinha o apoio da parte física, que sustenta também a parte emocional. Tu sabe bem, tu cansado, debilitado, a tua... Não responde mais. O teu lado decisão, emocional... A percepção cognitiva abala, Uhum. Não tenha dúvida. Então isso, aí vai... A evolução trouxe todos esses aspectos positivos, né? Mas eu sempre tive muita preocupação, tu fala na base, na formação, né? Na formação. Porque, como eu estava dizendo, eu tive o privilégio de conhecer o futsal e começar a me formar como atleta de futsal com um dos melhores que na época ainda era jogador, que foi o Barata, mas depois se torna treinador, e a gente já enxergava, e ele era um cara acima do tempo. Então eu tive uma boa formação, uma boa orientação no meu período inicial. Então hoje eu me preocupo muito com isso, eu acho que já melhoramos muito, mas tem muito trabalho na base, muito mal feito, sem embasamento teórico nenhum, né? Nenhum. E eu tenho essa preocupação muito grande. Até por isso estou fazendo um trabalho, colaborando muito com um trabalho com o professor Otávio Balzano. Sei quem que é. Sensacional ele. Autor de 3, 4 livros, professor universitário na Universidade Federal do Ceará, junto com o Evandro Lunardelli. A gente está... Ele já faz 10 anos que está construindo uma metodologia, o Otávio, e agora, junto comigo e com o Evandro, a gente está colaborando com ele, finalizando algumas coisas, que é denominado 2-1 Brasil, que é muito focado nisso, né? Muito focado na formação, através dos... É uma metodologia para formar atletas, e hoje se fala muito em formar atletas de futebol. Todos os clubes estão usando o futsal como metodologia. Como uma metodologia, mas eles estão jogando futsal, né? Não existe uma metodologia, na verdade, né? Preocupado exatamente com a formação dos princípios, exatamente. Exatamente, e a gente está construindo isso, eu colaborando com o Otávio, essa metodologia, porque é uma preocupação, porque para que os professores tenham na base, leiam, a gente está lançando um livro também a respeito disso, para que as pessoas leiam e respeitem as características etárias, o que uma criança... Fundamental. Fundamental, né? Fundamental. Sabe, como é que uma criança se comporta com 7 anos?
que tempo de trabalho semanal, entendeu? Para que as pessoas... Preocupação com as cargas, até a carga emocional, que é importante para a criança também. Fundamental. Exatamente isso. Então, através dos conceitos de defesa e ataque do futsal, a gente está estipulando ali com 7 anos, posicionamento corporal, postura corporal para defender, todo mundo atrás da linha da bola, entendeu? Com 7, 8 anos, aí vai evoluindo, 9 anos. E a gente tem conceitos definidos para ser trabalhados em todas as categorias, para que ela chegue lá com a idade que ela achar que é adequada, 15, 14, 15, 16 anos, ela decida se ela quer continuar jogando campo, salão, futsal, ou qualquer outra coisa. Mas com esse trabalho, com essa metodologia, a gente faz assim, mais ou menos assim. O trabalho são através de jogos táticos de compreensão. É global, jogado. Tem que ser, né? Se o cara quer jogar campo, ele faz um trabalho paralelo, analítico, com a bola de campo, no campo. Porque é um elemento diferenciado. O piso é diferente, o calçado... Mas é analítico. Pô, legal, hein? Entendeu? Aí a gente trabalha a parte analítica. Como complemento. Os jogos, a parte cognitiva, ela se desenvolve... Futsal, fera, total. Mais contato, mais intenso, mais relação com o adversário, tudo, perfeito. Só que aí a especificidade do futebol... De forma analítica depois, como complemento. Cara, porque eu acho que a parte analítica, assim, pô... Quer dizer, aí hoje todo mundo fala em tomada de decisão, todo mundo, porra, tomada de decisão. Sem técnica não tem tomada de decisão, cara. Não resolve. Vai buscar onde, né? Se tu não domina a bola, tu vai dominar, pô. Tu tem que dominar a bola, entendeu? Mas se eu não dominar a bola, não adianta nada. Eu ter enxergado, eu ter pensado. Se eu não tenho uma técnica para executar o passe, a ação seguinte, o que adianta? A tomada de decisão. Então nós não podemos abrir mão do trabalho técnico, eu entendo que também a sua importância do trabalho analítico. Muita gente contesta, né, a questão do trabalho analítico, acha que no jogo a gente desenvolve sim, mas eu acho que nessa questão aí ele tá formatado desse jeito, eu acho que e fica legal, né? Porque assim, Johan Cruyff dizia assim, a tática, a organização do jogo, a parte tática, tu determina onde a bola tem que ir. Só que como é que a bola vai chegar lá, ela depende do quê? Da técnica do cara. Depende da técnica, e ele diz isso mesmo. Como a bola vai chegar lá, se eu vou fazer um passe com a parte interna, com a parte externa, de primeiro, é a técnica que vai... Claro. E depois que chegou também, é a mesma coisa, né? Como é que dá a sequência? Nesse novo momento. Mesma coisa. E como que tu lida agora nessa questão assim, da parte emocional, já que tu tocaste no assunto, então é importante que a gente fale. Como que foi uma preocupação tua antes, como jogador, se tu percebia dos treinadores essa preocupação contigo, e agora tu como treinador, como formador, se tu te preocupa com essa questão emocional dos jogadores? Não tenha dúvida. É de extrema importância, né? A compreensão comportamental deles. O equilíbrio emocional, ele é determinante, né? A pessoa, fundamental. Para qualquer coisa na nossa vida, né? Para qualquer atividade, se a gente não tiver um autoconhecimento, e eu acho que aí a gente tem que trabalhar também muito isso, é fundamental que as pessoas se conheçam, né? Para ver como ela de si mesma. É fundamental. Fundamental. E eu acho que a parte da psicologia, ela tem ajudado muito no esporte em relação a isso, né? É claro que a gente ainda, raríssimas equipes, ela consegue ter esse trabalho de forma permanente, né? Porque eu vejo assim, na minha comissão, já foram algumas pessoas, alguns estudiosos, algumas pessoas que estão iniciando os trabalhos de psicologia do esporte, me procuraram, e aí eu coloquei para eles assim, eu vejo
a importância é tão grande que vocês têm que estar aqui todo dia. Porque não adianta tu vir 1, 2 vezes por semana, fazer um trabalho, aqueles trabalhos motivacionais são importantes também, mas é muito mais do que isso, né? Tem que fazer parte de uma comissão permanente. Ele tem que estar ali como o preparador físico que dá o treino. Se o preparador físico me dá o treino, dá o aquecimento e vai embora, ou faz... Não, o preparador físico tem que estar ali, acompanhando a resposta dos atletas, ele tem que estar conhecendo para ver, porra, está bem, está mal, está... Esse é o controlador, né? O controlador, ele sabe, pô, aquele ali, ó, a noite anterior foi pesada, porque ele está condicionado e não está respondendo. E o psicólogo também teria que fazer parte. Total, concordo. É a mesma coisa, porque é uma parte determinante. E eu acho que essa construção, aí voltando para o conhecimento de características etárias na fase formativa, tu também vai trabalhar isso com o atleta, tu também vai conhecer. Porque se tu conhece as características etárias, por exemplo, uma criança de 9 anos, uma característica básica, a inquietude. Criança é inquieta por natureza. Inquieta, natureza. Aí eu canso de ver algum treino, o professor põe uma fila de 10, um atrás do outro, para ele dar um chute a gol. Até chegar a vez do 10º, o que ele fica fazendo na fila? Mexendo no cara da frente, dando... Normal, criança, né? Aí o professor para a aula 500 vezes, pô, vocês não têm disciplina, se comportam. Professor, ele não tem que se comportar. Não tem a ver com disciplina. Ele é inquieto, professor. Então faz ele dar um chute a gol e aí aproveita para desenvolver um acervo motor com outras valências, com outras coisas. Total. Chuta, faz uma cambalhota, pula uma corda. Quando ele chegar na fila de novo, é a vez dele executar a ação, entendeu? São coisas pequenas, mas que se tu conhece a criança, tu vai respeitar. E aí, tu não vai interferir também de forma negativa no aspecto emocional da criança, porque tu vai tirar um proveito melhor da criança dentro da sua característica. É porque tem a ver, isso aí é a questão do reforço positivo. E o reforço positivo a gente fala quando a gente tem compreensão da realidade que a criança vive. Não só da criança, mas do adulto. Então tu reforça essas coisas, mas de uma forma positiva, para que não subjugue nem limite a capacidade também da criança, do jogador, do adulto, enfim, não importa muito. É exatamente isso, concordo em tudo contigo, concordo em tudo, Murruga. E agora, esse projeto de vocês dois, no Brasil, essa metodologia que vocês querem implantar de que forma? No que diz respeito em todas as valências, seja física, técnica, tática e psicológica, vocês querem implantar ela de que forma? Assim, clubes, em escolinhas, franquias, qual é o modelo? A gente está trabalhando em várias áreas, né? A gente acha que por não ter nada escrito no Brasil, eu acho que seria o ideal que se a gente conseguisse botar nas escolas. Entendeu? O professor, porque que nós temos, né, na nossa área de aulas de educação física, e ela pode servir para as outras áreas, para os outros desportos também, né? Uma metodologia a ser seguida. Só adapta a especificidade, né? É como tu ensinar, por exemplo, no primeiro ano tu aprende na matemática tu aprende a somar, depois diminuir, entendeu? Passo a passo, e a gente vai aprendendo conceitos progressivos de acordo com a faixa etária. Então, se a gente conseguir colocar em escolas, a gente está tentando de algumas formas vender essa ideia para as pessoas, clubes profissionais, a gente também tá dando uns tiros por aí, né? Porque um clube pode pegar essa metodologia, se ele entender, um clube grande, qualquer clube, não vou citar nomes, pode pegar e começar a trabalhar dessa forma, né? E aí é muito mais fácil, até tu pode trabalhar e tu pode até inserir nessa nossa metodologia ali aquelas propostas que na Europa, no Japão tem, os caras trabalham com 7 anos, futebol de salão, futsal. Depois, com 9, 10 anos, eles vão para o fut 7. Depois eles vão para o fut 9. Você está entendendo? Até chegar na progressão pedagógica.
pedagógica e o que que acontece? Tu desenvolve os conceitos iguais, entendeu? Só que tu vai tendo uma adaptação melhor ao jogo de futebol, no caso, né? Que é o produto final. Mas a gente também pensa que o atleta ele pode optar, a gente encaminha, prepara, formata para ele jogar, ser um jogador, que ele possa jogar futebol, mas que se ele quiser continuar jogando futsal, não vai ter problema nenhum. Segue os moldes de uma formação esportiva universal, tipo o Greco tem lá, o argentino naturalizado brasileiro de Minas Gerais, se não me falha a memória. Não me lembro agora de onde ele é. Mas ele tem o Juan Pablo Greco. Ele tem baseado nos alemães lá. É muito legal essa formação esportiva universal. E eu acho que é sensacional essa ideia. Eu acho espetacular. E a gente tem que escrever, cara. Porque ninguém tem, né? Nós não temos pouquíssimas coisas. Tem livros escritos, agora muito de futsal, muita gente escrevendo alguma coisa, mas assim, essa metodologia obediente, programada, organizada, bem pensada, eu desconheço. E só estruturar essa questão do que se trabalhar com 7, 8 anos, com 10 anos, com 12 anos, com 14 anos, com 16 anos, com 20 anos. Tu não precisa tu pode estruturar o teu modelo baseado nessas valências que a metodologia determina. O modelo é muito particular de cada time, de cada treinador, se gosta de jogar de um jeito, se gosta de outro, mas tu pode seguir a metodologia respeitando as fases de desenvolvimento da criança. Total, assina embaixo. Não é para ninguém ficar engessado a esse modelo. Exatamente. Claro que não. Ele é um ponto de partida, né? Para as pessoas olharem, pô, tem isso. E aí, claro, cabe a cada um desenvolver de acordo com a sua realidade, que é o fundamental, né? Um treinador hoje de futsal, de qualquer equipe, ele não pode estar engessado a um modelo de jogo. Hoje ele está numa equipe que tem jogadores com uma característica e amanhã ele vai para uma outra equipe com jogadores de outras características. Ele não pode ficar engessado a um modelo de... ele tem um modelo de marcação individual quadra todo, onde exige muita parte física, velocidade, tá? Ele vai para uma outra equipe onde os jogadores não têm essa característica. Porra. Tem 2 trocas. Ele tá morto, né? Se ele ficar engessado a uma ideia, ele tá morto. Eu fui preparador físico do Michel Saad em Santa Maria em 2002. E uma vez nós fomos jogar em Parobé, na Série Prata, e aí a gente tava sem um monte de jogadores. E só tinha 2 trocas. Dos que jogavam, assim, das principais trocas, das principais peças. E ele dizia assim, Ederson, hoje eu não me complico, não vou errar. Só tenho 2 troquinhas aqui, ó. Tem isso, dificilmente, né? Tem essa realidade, né? A chance de errar, a chance de erro diminui bastante. Diminui. Mas eu falei nele, lembrei de uma coisa também agora, porque ele é um cara também muito preocupado com essa formação, com a formação das crianças, do adulto. Ele está na UFES, na UDESC, se não me falha a memória. Michel Saad. Sabe quem é ele ou não sabe? Sei. O Michel, ele foi o cara que me deu a primeira oportunidade, assim, fora da quadra, como professor. Um cara sensacional também. E ele, muito preocupado com isso, ele já sempre, mas nunca escreveu exatamente nesse sentido na construção da metodologia. Tem várias obras na área, mas não exatamente nesse sentido. Eu acho que o que tu tens feito, Monruga, acho que é sensacional, acho que vai atender uma lacuna gigantesca na nossa área e é importantíssimo. E outra coisa, a gente pauta também a metodologia baseada em 4 problemas que são os principais do jogo, né? Ou os problemas do jogo. Quais são? Em relação ao ataque, a parte técnica e cognitiva envolvida. Quais são? Quando eu tenho a bola, o que eu faço? Busca vantagem numérica. O que eu faço? Quando eu tenho com a bola, o que eu faço? Driblo, passo? Progressão, o gol progressão. Bom, dependendo da organização, tu tem alternativas do que tu vai fazer. Mas esse é um ponto. E o outro, quando eu tenho a bola, 3
não tem a bola. O que eu faço quando eu não tenho a bola? São duas coisas que a gente tem que estar todo o tempo pensando no jogo de futebol, de futsal. Quais são? Quando eu tenho a bola, o que eu faço? O que eu vou fazer quando eu tiver a bola? E quando eu não tenho? E quando eu não tenho, o que eu faço? Meu companheiro está indo por lá, eu vou por aonde? Qual a alternativa que eu posso dar? Que auxílio eu posso dar para o meu companheiro? De ataque são essas. É porque é um jogo de servidão, né? Exatamente. De defesa. É servidão. Com certeza. E de defesa. O que eu faço quando o meu adversário tem a bola? Tem a bola. Qual a minha postura? O que eu faço? Fecho que lado, marco, não sei como é. Aborda, induz. Tem uma série de coisas, mas só resumindo o que a gente, dentro do que a gente também estrutura a nossa metodologia. E o que eu faço quando eu estou marcando quem não tem a bola? Não tem a bola. Onde eu me posiciono, um passo para trás, um passo aqui, eu fecho a diagonal, dou cobertura, não dou cobertura. Cara, então são esses 4 pontos que se tu desenvolver aí, tu pensar, o jogo... Tem quantas opções, né? Tu começa a criar o acervo, o leque de opções, vai longe. Claro, exatamente. E aí depende da tua organização. Aquilo que tu diz, por isso que não fica pensado. Tem treinador que vai marcar totalmente individual, então quando eu não estou marcando quem tem a bola, eu tenho que só me preocupar com o movimento do cara. Com o meu, Não em fechar diagonal, não estou na ala oposta, não em dar cobertura, não em antecipar. Não apoio, não faço nada, não faço uma dobra, nada. Conceito básico de antecipação do back. Quando é que o back pode tomar a frente do pivô? Está dentro disso. O cara está com a bola lá, ele vai querendo meter a bola no pivô. O back fica passivo atrás, tem treinador que vai dizer não antecipa. Tem treinador que para na frente dele. Eu ia falar, depende da característica do back, do pivô. Então aí tu vê, aí tem uma série de coisas que tu tem que avaliar e começar a construir em cima desses princípios básicos aí do jogo, desses 4 princípios, 4 problemas do jogo que se resolve uma série de coisas. Uma série de coisas. E fundamento de ataque, fundamento de defesa, que em qualquer idade se aprende para chegar no adulto ele poder entender o que é uma exigência do treinador no campo, no futsal, não importa. Porque o legal é isso, sabe o que é o legal? É porque quando eles começam a aprender, quando chegar na fase que eles têm que jogar, que eles vão ser jogador, que eles vão ser... Porque ser campeão sub-9, sub-20 é legal quando tu tem 9 anos, mas depois que tu for jogador, não entra no teu currículo. Teu currículo vai entrar lá quando tu for campeão nacional, estadual, categoria principal. Então, nesse processo que eu digo, a gente resumindo as fases de aprendizagem, são 3, né? A cognitiva, a associativa, quando tu automatiza os conhecimentos. Aí tu realmente aprendeu. Aprendeu. Entendeu? Eu sempre gosto de colocar isso nos cursos. Então a gente começa a fazer a criança pensar o jogo, pensar. Daí ela começa a associar alguns conceitos. Esse de fundamento de defesa, da postura. Quando ela automatiza isso ela não pensa mais, isso ela faz automaticamente. Aí ela começa a pensar em outras situações do jogo. Pô, aí sim, aí a gente cresceu, essa criança cresceu. Ela automatizou conceitos básicos, né? E aí... Pô, aí ela evoluiu, Isso demanda tempo diferente para uns. Tem gente que vai associar um conceito lá em 2, 3 meses, o outro leva... Aí tem toda uma trajetória familiar, cultural, que tem crianças que aprendem mais rápido, né? Tem crianças assim na escola. Mas aprender, elas estão sempre prontas para aprender. E é uma das características etárias, né? O interesse, a criança está interessada, ela vai, né? Ela busca conhecimentos novos. Isso é uma característica etária, né? Busca por conhecimento. A criança está sempre interessada em aprender. Nas primeiras fases até 9, 10, 11 anos. Depois tem umas outras características que também têm que ser respeitadas.
Mas isso é que eu acho que é legal também de entender, né? Que se o processo começa bem feito, bem realizado lá na base, ele vai chegar com isso, com esses conceitos automatizados. E tu acha que a nossa classe percebe essa carência ainda, ou ainda a nossa classe de professores ainda não descobriu que a gente não sabe disso ainda? Cara, eu acho que está descobrindo, cara. Eu acho que a cabeça está abrindo. Eu acho que está descobrindo. Né? Mas ainda não descobriu. Eu acho que esse nosso trabalho também vai fazer muita gente pensar, porra, tem tudo isso. Muita gente sabe, cara. Muita gente sabe aquilo que eu disse. Muita gente sabe isso, mas não escreve e não... Ou e não aí acredita que possa fazer. E aí não pensa sobre isso, né? Mas todo o processo é assim, cara. É isso que eu estava dizendo. Quando o futsal do Rio Grande do Sul traz a enxuta, o que acontece? A enxuta profissionaliza, né? Em 1986. Aí ganha tudo, começa a ganhar tudo. O que os outros clubes fazem? Mesma coisa. Sadia, Perdigão, Empacel. Todo mundo começa a fazer. Não, entendeu? É a mesma coisa. Quando começarem a trabalhar sério essa progressão e dar resultado, todo mundo vai querer fazer, cara. Todo mundo vai querer fazer. Pô, esse é o caminho. Não é assim que as coisas acontecem? Normalmente são assim que as coisas acontecem. Alguém tem que dar o pontapé inicial. Concordo. Cara, a evolução tática do futsal, em algum tempo o Ferretti vai lá, o jogo era de uma forma, o Ferretti monta a zona. Porra, foi uma dificuldade para entrar na zona do Ferretti, ganhou 2, 3 ligas, entendeu? E assim cara. Alguém vem, faz alguma coisa, acredita, trabalha, não é fácil, dá muito trabalho. Muito trabalho. Tem que acreditar e persistir. Pagar o preço. Exatamente, pagar o preço. Mas disso tu sabe exatamente o que é, né? Só tu sabe o preço que tu pagou no futsal, né? Pra te estar vendo da nossa área até hoje ainda, né? É verdade. É verdade. E ainda querendo deixar, definitivamente deixar um legado positivo. Eu acho que esse trabalho pode me trazer a satisfação que falta, porque a nível de títulos, assim, principalmente como atleta, como treinador nem tanto, mas como atleta, graças a Deus, tive todos possíveis. Como treinador ainda... e não é fácil no Brasil, porque tem muitos treinadores, né? O Brasil é diferente. A gente realmente ganha. Acho que tem muitos trabalhos bons aí que não tiveram ainda conquistas, né? Tem muita gente fazendo trabalho muito bom aqui no nosso interior, cara. Pois, fiquei esses últimos 2 anos no Rio Grande do Sul e vendo trabalhos maravilhosos. Acho que o nível de treinador no Brasil é muito bom. É muito bom mesmo. Alto. Então não é fácil. E uma coisa que o futsal permite é isso aqui. Vocês mais velhos, os treinadores, abrem muito espaço para os mais novos, respeitam muito os mais novos. O futebol de campo não tem isso. O futsal permite isso. É muito fácil o acesso a todo que é tipo de informação. Tanto, falaste no Ferretti, PC, todos esses caras, o Luceno, falecido Luceno, esses caras tinham acesso na rua. Se tu parasse e vai ver, tu conhece. Era fácil. E isso eu acho que faz com que todo mundo respeite muito e seja apaixonado pelo futsal. Eu vou falar uma coisa aqui, o Márcio Borges, meu amigo, treinador aqui, diz que quem jogou com o tênis Morruga é grupo de risco. Quase isso, hein? Quase isso. E o craque, Sandro Falseta, que honra, hein? Obrigado. Disse que é teu fã. Dá muito trabalho porque hoje em dia não tem mais craques como você, Morruga. Aí fica mais difícil para qualquer treinador. Pô, esse aqui é meu ídolo, meu treinador, meu amigo. Você é uma referência no futsal brasileiro e mundial. Assina embaixo, Sandrinho. É isso aí mesmo. Sandrinho foi um craque, campeão mundial. Pelo amor de Deus. Foi meu atleta. Fui campeão pelo Foz. Ele me deu um título lá. Eu treinando o Foz do Iguaçu e Sandrinho foi um grande jogador e foi meu jogador nessa equipe. E tivemos uma conquista importante.
Mas eu acho que muito isso, né? Fica um respeito muito grande, e o Sandrinho demonstra isso sempre, e é uma pessoa Que importante legal. porque ele consegue externar isso, eu acho que é muito bom, né? Muitas vezes as pessoas têm uma idolatria ou uma admiração por uma pessoa, mas ela não, por vários motivos, ela não externa isso. E o Sandrinho faz isso muito bem, sempre ele faz isso muito bem, respeita ídolos que ele teve, porque quando ele começa, tinha alguém fazendo bem as coisas, né? E eu acho que também, voltando à formação, é importante que a gente tenha essas referências para a base, né? Para a formação. Total, total. Fundamental. Eu acho isso muito legal também. Então, me preocupa muito como treinador hoje, quando dirijo alguns atletas e tento mostrar para eles também essa questão, né? Porque acho que uma forma de liderar, da gente, como treinador, liderar uma equipe, né? Ela necessita disciplina e necessita muita conversa, né? São os aspectos importantes para a gente liderar. Disciplina é manter uma linha, tentar, né? Porque como tu trabalha com um grupo de pessoas, se tu não tiver uma linha para ser seguida, nada. Obediência, uma coisa, mas tu tem que ser coerente, uma linha coerente, regras, né? E conversar muito. E conversar, quando eu digo, é porque tu tem que escutar os dois lados. Principalmente quando tu é treinador, tu não pode chegar e só botar as tuas ideias, impor alguma coisa, ou colocar, nem se usa o termo impor, mas colocar alguma coisa, porque tu tem um outro lado. Se tu não escutar o outro lado, meu amigo, tu não constrói nada em nenhuma relação profissional da vida, ou amorosa, ou qualquer coisa, né? Tu tem que escutar os dois lados. É fundamental que tu escute os dois lados para poder ter um crescimento. Sempre. E como é que tu lida com essa relação? O Sandrinho está falando. Eu vou falar um negócio aqui que o Alexandre jogou contigo a Liga em 96, disse que tem um ídolo para ele também, um cara que ensinou muito. E o Sandrinho falou que o Vander entrou. O Vander, também joguei com o tênis do Vander também, mas eu achava o teu tênis mais leve que o dele. Ele falou para mim que o modelo que ele usava era mais leve que o que era vendido. Não é muito. Porque pela característica do Vander, era melhor ele usar o meu, que era um tênis mais flexível. Era mais leve, bem mais flexível. O Vander tinha uma característica muito parecida com a minha, né? A gente dividiu a ala esquerda em algum tempo na seleção brasileira, mas de forma muito sadia, porque é uma pessoa sensacional, não tenha dúvida. O Vander é dessas amizades que a gente constrói na nossa vida, importantes e que ficam para sempre. E essa relação dessa intimidade, o quanto tu acha importante nessa, eu não vou falar perpetuação, porque ninguém deve perpetuar nada, mas o quanto tu acha importante que essa relação assim de intimidade, de amizade, de amor mesmo, de companheirismo, é importante para que o futsal continue sendo grande, principalmente no que diz respeito aos treinadores, aos líderes. Eu acho que a gente tem que fazer com prazer, né? Com paixão as coisas. E quando eu vou dar curso, é uma das coisas que eu falo. E eu me empolgo e me envolvo e me dedico 100% quando eu estou fazendo aquilo. Quando estou dando uma palestra, dando um curso, parece que eu estou dando uma palestra no vestiário. Eu ponho sentimento. Eu acho que por quê? Porque eu gosto, porque é uma coisa que eu faço com prazer. Eu acho que quando a gente consegue transmitir isso, é uma coisa bastante importante, ela atinge as pessoas mesmo, né? Agora, se tu for lá mostrar, é a mesma forma como tu vai dar um treinamento hoje em dia. E eu digo isso nos cursos, né? Pô, hoje tu quer ver um treinamento, tu entra na internet, pô, eu ia falar isso aí. O modelo de treinamento é o que não falta. Entendeu? Agora, a qualidade como tu apresenta e como tu propõe e as tuas interferências assertivas no desenvolvimento da atividade é o que é o diferencial.
É a forma como eu vou colocar. É o material que eu vou utilizar, é o meu sentimento. Quando eu uso esse material, o sentimento, cara, porque tu pode usar cone, bola, bonitinha, belezinha e tal, e ali fica ali, entendeu? Sem uma Que legal. sem uma emoção, não é a mesma coisa. Às vezes tu pode ali pegar a garrafinha PET, botar areia e, porra, e pegar a criança, incentivar, motivar, fazer junto, sabe? E participar, e botar prazer nisso, o resultado é outro, não tenha dúvida. Né? Então, eu acho que o aspecto do prazer, de estar por prazer, é lógico que tu tem algumas coisas que tu tem que buscar, né? Que é o aspecto econômico. A gente necessariamente lógico, precisa, né? é extremamente importante, mas acima de tudo tá é o prazer, a emoção, e eu acho que essa vantagem, algumas vezes é vantagem, algumas vezes não. O fato da gente ter jogado, até um dia eu vou conversar com o Wander a respeito de... Porque assim, a vantagem é que tu tem uma bagagem, tu tem uma experiência, uma vivência, e além disso eu fui buscar conhecimento, assim como o Wander, fui estudar educação física. E vocês são exemplos. Enquanto jogava, a educação física ficou num segundo plano, mas nunca deixei de abrir mão, fazia 1, 2 cadeiras e tal, e quando eu comecei a parar de jogar, busquei a minha formação, depois pós-graduação, porque tinha necessidade disso, né? Era fundamental para mim. Mas a gente tem conhecimento também, mas às vezes me preocupa quando o respeito, às vezes, ele é acima de um ponto que é determinante. Deixa eu ver se eu me explico. Eu acho que não entendi. O América, em 2 anos, já deve estar imaginando o que eu vou falar. Eu recebo jogadores que vêm do Ceará, jogadores... Eu tive 3 anos no Ceará, fui tricampeão cearense e tal. Eu tenho uma passagem muito boa como atleta no Ceará. Então essas pessoas vêm para lá, ou o pai deles, ou um diretor, alguém fala muito bem, né, do jogador. Então às vezes tu intimida um pouco. Às vezes tu intimida um atleta desse, um atleta que não está preparado, porque aí tu faz uma coisa assim, faz um passe assim, o cara diz, pô, talvez se não fosse... O cara tava... O cara pode dizer, não, mas esse aí tá dizendo porque esse aí jogou, né? Às vezes, e eu já senti que em alguns momentos tem atletas que se intimidam com alguma correção, com alguma participação minha, e ele traz uma... Que sensibilidade legal tu perceber isso aí. Que é outra dimensão, né? Não, mas é uma outra dimensão da percepção da realidade, porque é fácil tu perceber a realidade e simplesmente assim, ó, a pessoa olha, não, eu vou aprender porque... Mas o contrário, é difícil perceber, agora tu te coloca nessa dimensão. Pô, às vezes a minha vida, às vezes intimida o cara, ele não se sente confortável, porque é preciso se sentir confortável, inclusive para errar, né? Exatamente, aceitar o erro. Aceitação. Ele está inserido no contexto do jogo erro. Da aprendizagem, né? Total, não tem como. E saber assimilar isso. E quando tu fala isso, é uma coisa muito importante, porque eu canso de dizer para eles também assim, quando a gente se prepara, e digo para eles, a melhor tática é a nossa. É essa que nós estamos treinando. Não tem PC, Ferrete, Marquinhos Xavier, vamos citar os 3. Tem mais, não posso fazer injustiça, mas assim, a melhor é a nossa, é a que nós estamos treinando, não é a que eles fazem, é a que a gente vive, né? Entendeu? Então, quando em determinados momentos eu digo para eles assim, pô, quando tu entra num jogo e aí tu faz um passe, erra, faz 2 passes, então tu sente que aquele dia, tecnicamente, não é o teu dia, porque tem dia que tu dá um passe que tu acha que não vai, ela passa no meio das pernas de 3 e tu bota o cara na cara do gol. E dá, né? Elas acontecem mais facilmente. Mas o cara não pode, como ele está preparado, e eu digo para eles, quando tu está treinado, tu sabe a nossa parte tática, tu pode não estar bem tecnicamente, mas tu não pode perder o espírito, tu não pode perder a motivação, e tu ainda vai ajudar muito, porque tu ainda
vai responder taticamente. Então tu não pode sair do jogo, tu errar um passe e aí tu começar a errar posicionamento tático, postura, entendeu? Porque muitas vezes acontece isso, o cara erra 2, 3 passes e ele sai do jogo, cara. Meu amigo, sai. Aí, E não pode, né? Se tu sabe que tem outros aspectos envolvidos e que tu vai responder bem, daqui a pouco tu retoma o jogo, cara. Daqui a pouco tu dá uma cobertura, tu corta tu tem uma participação tática importante, né? Aquilo que tu treinou, porra, eu fiz e nós neutralizamos a ação do adversário, a tua autoestima volta e daqui a pouco os passes que tu errou, tu começa a acertar, tu volta pro jogo. Então tu não... É mentalidade forte, né? Tu não pode sair definitivamente do jogo quando tu tem outros aspectos trabalhados que tu pode inserir para fazer com que, por exemplo, o técnico te atrapalhe. E muitas vezes, porque toda essa proximidade que a gente está falando que o salão tem, né, próximo do atleta, próximo da quadra, daqui a pouco um escanteio, o cara, tu diz, pô, fecha aqui, aí o cara errou. E aí tu olha pro cara, né, não chama atenção, mas tu cobra que ele errou uma postura tática, às vezes interfere também na sequência dele na parte técnica, daí ele se perturba, porque ele errou. Se perturba. E essa confiança, essa segurança, ela tem que existir no atleta. Ele tem que saber que ele está preparado, que ele pode errar, mas que ele vai continuar tendo a chance de acertar, de voltar para o jogo e continuar contribuindo com a equipe. É muito perigoso. É o nível de consciência que não se abala com as emoções. É o nível de consciência que está além das emoções, transcende a lógica emocional. E se trabalha, né? Tem que se trabalhar. A família Ortiz está aí, o Léo Ortiz, que é zagueiro do Bragantino, brigadão pela participação. Foi zagueiro do meu Colorado. Mas esse tinha que ser zagueiro, né? Esse tinha que ser zagueiro. O pai dele foi um dos maiores atacantes do futsal, já viu? Em casa, então, ele tinha que marcar o pai dele na pelada, ele aprendeu a marcar. Tem que aprender a marcar. Tu jogou com... Acho que ele foi teu jogador, o Paulinho Cavalcante. Foi teu jogador, o Beck? Não. Mas tu sabe quem que é ele, né? Claro, conheço. Pô, um grande Beck. O Paulinho Beck, é muito meu amigo, e uma vez a gente estava... Os filhos dele foram meus jogadores aqui em São José dos Pinhais, e nós fomos no estadual, aí ele ia junto com a gente. Daí nós fomos lá, ele tomando a cervejinha dele, eu tomando meu chimarrão, e nós conversando, eu perguntei qual o pivô mais difícil de marcar. Ele falou, cara, eu marquei Choco, marquei Jorginho, marquei Rabicó, e eu não marquei Ortiz. Não marcou, não eu conseguiu. Eu não marquei Ortiz. Não achou ele. Eu marquei todos. O Ortiz eu não marquei. Eu ia jogar com ele e eu dizia, putz, lá vem ele de novo. Ainda bem que ele era muito meu amigo, eu acho que ele tirava o pé. Mas claro que o Ortiz era um grande jogador, mas isso às vezes encaixa um tipo de marcação e vai ter cara que vai de repente te dizer que não achou o Choco ou que não achou o Jorginho, porque era um grande jogador. E a minha característica se adaptava um pouco mais ao jogo, então ao do Paulinho Cavalcante, com certeza ele não podia ver o Ortiz, então. Mas eu não conseguia marcar ele. Claro que era um grande jogador, não tenha dúvida. Era um grande, né? Mas então, voltando a falar nesse nível emocional do jogo, o quanto que tu acha que os jogadores, ao longo do tempo, tipo assim, o quanto que essa parte emocional influencia no jogo, nos jogadores? Depende muito, né? Depende muito. Ela pode interferir muito se tu não estiver preparado, né? Aí é que a gente te fala da questão da preparação. Porque ela pode interferir pouco, né? A nível que tu tenha conhecimento, um autoconhecimento, né? Tu saiba quando que alguma coisa que te incomode, ela está te incomodando, né? E aí ela pode interferir de forma negativa, mas assim, depende muito. Eu acho que é por isso que a gente tem que entender a importância dela, né? Para que a gente possa tentar trabalhá-la da mesma forma, aí que eu te digo. Então, ela é tão importante quanto a parte técnica, a parte tática, a parte física, né? O aspecto emocional, porque qualquer um, como eu estava te dizendo, se eu erro 2, 3 passes, eu posso sair do jogo. Se o treinador me xinga, eu posso sair do jogo, né? O aspecto emocional ele tem que ser trabalhado também para que a gente possa
tentar minimizar. Minimizar, porque nunca vai sanar por completo, né? Não, minimizar. Não tem como. Minimizar, porque não tem só a interferência de dentro da quadra, tem a interferência fora da quadra também. Total, né? cultural. Questões culturais e questões familiares. Entendeu? Daqui a pouco, porra, tu não sabe o que aconteceu com aquele cara, tu vê que o cara tá diferente, o que tá acontecendo? Tu não sabe o que tá acontecendo. O cara tem, sei lá, um problema financeiro, um problema outro qualquer. Então, para minimizar, eu acho que tem que ser trabalhado também para que a gente possa minimizar. Mas na função do treinador hoje, que é a função que eu exerço, e eu acho que o treinador tem que estar sempre também atento a isso. Quando tu fala que eu tive a percepção ali, a percepção de achar que às vezes eu posso interferir de forma negativa no atleta, é porque a gente, quando entra na quadra, tu tem que estar 100%, 200% atento a tudo, né? Para poder também ter esse nível de percepção e ajudar a olhar e dizer, pô, o que houve? O cara tem um comportamento diferente no treino. Opa, qual o tipo de olhar que tu tem que ter, né? Então, por isso, hoje, antigamente era treinador, preparador. Hoje tu precisa ter um auxiliar, tu precisa ter ou preparador físico, ou alguém, um gestor que esteja na quadra. 2, 3 funções, cada pessoa tem que ter. Também não dá para ter essa comissão grande de mais gente que quando tu tá dando treino ficam conversando ali, o preparador físico, o gestor, ficam conversando o assunto da novela, do Big Brother. Porra, aí tu vira pro cara, como tô te falando, situação que eu já pensei. Porra, aqui, ó. Tá entendendo? Digo, ó, vocês estão de sacanagem comigo. Se você não vão me ajudar aqui, vão lá pra sala e vão conversar lá. O Big Brother, o que deu, entendeu? Já me aconteceu, cara. Né? Do preparador físico, do supervisor, tá, porra, falando merda durante o treino. Tu enlouquece, né, cara? Verdade. Ó, chegou mais um craque aqui, o Cello, meu parceiro Cello. Pô, grande Cello. E tá cheio, o Cello jogou contigo também, né? Ou foi teu jogador? Foi meu jogador no Inter. Foi teu jogador no Inter, né? O Soccer Powered by Futsal tá perguntando se a geração atual emocionalmente é diferente da geração de vocês. Não tem muita comparação, né? Porque é diferente a realidade. Difícil. Não sei, cara. Não sei mesmo te dizer se é diferente no aspecto emocional. Não sei te diferente. A nossa era cara, era forte, porque assim... Mais cascudo, né? Vamos tentar analisar assim. Em determinado período, nesse período que a enxuta profissionalismo, tem o Bradesco, que é profissional, tem a Perdigão, que são os 3 times do Brasil principais. Esses 3 times, porque na época eram torneios, né? Que a gente passava a semana jogando, tinha Taça Brasil, tinha Master, tinha outras competições e eram sempre nesse formato. Então tu passava a semana inteira no hotel com os caras, com os adversários, tu levantava para tomar café, de noite tu jogava contra, no outro dia tu tinha ganho, tu tinha perdido pro cara tá sentado na mesa do lado. Cara lá. Isso aí é um teste forte, né? Te testa muito o teu aspecto emocional. Porra, é um convívio. Muito. E aí no mês que vem tu vai de novo, tu foi campeão, o outro vem. E nesses torneios de 10, 12 equipes, 3 semifinalistas eram garantidos que eram um desses. Eram 13. Tava enxuta, tava Perdigão e tava Bradesco. Aí vinha o Sumov, às vezes vinha daí um time do Goiás, que tinha o Jaó, que era um time muito bom, o time de Minas, o Minas Tênis, que também... Então, eram os times que quase assim não ganhavam, mas sempre incomodavam. Então, se tu não tivesse emocionalmente... Vai acabar... Eu vou encerrar, eu começo outra de novo aí. Pera aí, ó, acabou.